E hoje temos essa receita de pão econômico, sem leite e sem ovos. Vamos iniciar a nossa receitinha aqui, adicionando um pouquinho de farinha de trigo aqui na nossa tigela. Vamos adicionar uma colher de sopa bem cheinha, de fermento biológico seco, tá? Pode deixar transbordar. Pronto. Temos aqui 2 colheres de açúcar. Tenho aqui 300 ml de água. Essa água tem que estar bem morninha para nós ativar o fermento. Vamos misturar muito bem para a gente ativar o nosso fermento. Pronto, tá muito líquido, né? Vamos colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Colocando um pouquinho mais de farinha de trigo, nós fazemos com que os gruminhos do fermento dissolvam um pouco melhor. E aí a gente já consegue ver a fermentação, consegue ver que ele começa a crescer. Perfeito. Ó, eu tenho aqui 2 colheres de banha. Eu dei uma leve derretida nelas para ficar mais fácil de trabalhar. Se você não tiver banha, não tem problema. Pode estar utilizando 2 colheres de margarina ou 6 colheres de óleo. O importante é fazer a receita. E ó, como vocês podem ver, já está crescendo aqui a nossa massinha, ó. Está perfeita. Vou adicionar aqui um pouquinho de farinha de trigo. Coloca por cima aqui pra gente não queimar o fermento. E vamos adicionar aqui, ó, uma colher de sopa rasa de sal. Perfeito. Agora nós vamos misturar tudo. E a partir de agora nós vamos ir adicionando só farinha de trigo, tá? Não vai despejando todo o trigo de uma vez só. Adicione aos pouquinhos e misture. Espere a massa absorver toda a farinha de trigo para você colocar mais. Que aí assim não corre risco de você perder o ponto. Vai misturando tudo com a colher até que você não consiga mais, ó. Minha massinha já tá bem dura aqui para mexer com a colher, então eu vou retirar essa colher daqui. Que aí eu vou conseguir sentir melhor a textura da massa. Então a partir de agora eu vou sovar ela aqui dentro com as mãos e aí eu já vou vendo a textura que eu preciso que essa massa fique. Então você faz a mesma coisa. Sentiu dificuldade com a colher? Já tira ela, já coloca sua mão, que aí você vai sentindo a textura da massa e não corre risco de você adicionar farinha de trigo demais, tá? Que não precisa pesar. É só você ir adicionando e vendo se há necessidade de colocar mais ou não. Bom, agora a necessidade de colocar na mesa para mim poder sovar bem sovada essa massa. E aqui eu retirei o excesso da farinha de trigo que tinha na nossa tigela. E agora, de fora para dentro, nós vamos sovar nossa massinha aqui, ó, bem sovada, tá? Que é para nossa massa ficar bem macia e os pães ficar bem fofinhos. Eu vou mostrando para vocês aqui o ponto da massa, tá? Mas ó, agora você vai adicionando punhadinhas de farinha de trigo na mesa e vai sovando. Punhadinha de farinha de trigo e vai sovando. Tá vendo? Nossa massa tá bem macia. Não tem erro, tá? Se você fizer, vai lá no Instagram, Dicas Cassandra, tire uma foto ou faz um videozinho, posta lá em Limar. Se você fizer isso, eu consigo repostar. Farinha de trigo aqui, nós vamos estar utilizando de 350 a 400 gramas. Mas nós vamos ir adicionando e vendo a necessidade de colocar mais ou menos. Pronto, vocês viram como é que eu fui fazendo, né? Fui adicionando farinha de trigo, fui sovando, até que chegamos aqui, ó, nesse ponto dessa massa. Ó, ela tá bem molinha, mas ela não gruda nas mãos e não gruda na mesa. Viram? Ó, a nossa massa como que ficou? Ela está maravilhosa. Eu vou colocar ela aqui para dar uma descansadinha, bem de leve. Pelo menos uns 20 minutinhos, tá? Vamos cobrir. Daqui 20 minutos nós voltamos e damos sequência nessa nossa maravilhosa receita. Prontinho, voltamos. Nossa massa já está no ponto. Vamos retirar aqui a fermentação dela. Pode retirar, tá? Deixa ela voltar ao início. E eu já vou cortar. Eu já vou cortar aqui em 3. Vou fazer 3 pães. Mas você pode estar fazendo aí 2 grandes, 1 grande, 2 pequenos. O jeitinho que vocês quiserem, tá? Só vou dividir essa massa de igual para igual. Pra ficar bonito dentro da forma. Pronto. Acho que estão... Deixa eu ver, todos do mesmo tamanho. Então, eu vou trabalhar primeiro com essa aqui. Vou logo jogar um pouquinho de farinha de trigo em cima, embaixo. Vou pegar o rolo de massas e vou começar a alisar essa massa. Alisa de um lado, alisa do outro, vê o lado que tá mais bonito.
Esse daqui tá mais bonito, então vou jogar mais um pouquinho de farinha de trigo, porque a farinha de trigo agora ajuda a fazer com que nossa massa fique mais lisinha, tá? Então pode pôr. Aí agora eu virei pra baixo, vocês viram, né? E vou passando o rolo pra dar uma alisada bem boa na massa, tá? Pode fazer isso, seu pão vai ficar bem bonitão. Pronto, e essa massa aqui, não precisa você ficar passando tanto o rolo, sabe? Porque ela já é uma massa muito boa de modelar, tá vendo? Do jeito que tá aqui, eu já vou virar aqui e já vou começar a enrolar. Ó, peguei a pontinha lá e comecei a rolar. Vou rolando aqui, bem de leve, tá? Dando leves apertadinhas, até que chegue aqui na ponta. Chegou aqui na ponta, lacrou. Põe um pouquinho de farinha de trigo na mesa e rola esse pãozinho aqui em cima da mesa. Essa farinha de trigo vai fazer com que o seu pão fique bem lisinho e fique bem bonito, tá? Não passa pelo cilindro, mas ele fica assim com uma característica bem lisinha, como se tivesse passado. Olha aí. Vou colocar na assadeira. Coloquei na assadeira, já voltei aqui sem demora. Eu vou fazer o próximo, ó. Passou o rolo, a massa já fica bonita. Aí você joga um pouco de farinha de trigo em cima, vira ela pra baixo. Virando pra baixo, nossa massa já toma formato. Olha aí. Nossa, muito gostosa essa massa, viu? Vocês vão gostar. Se fizer, não esquece. Vai lá no canal Dicas Cassandra. Se fizer, já sabe. Vai lá no Instagram, Dicas Cassandra. Tire uma foto ou faça um videozinho. Posta lá e me marca. Que aí se você me marcar, eu consigo repostar. Nossa, eu fico muito feliz quando vocês fazem isso. Mas feliz mesmo. Tá vendo? Ó, eu vou virar aqui. Virei a massinha. Vou dar uma emparelhada aqui até o final, pronto. E já vamos começar a enrolar, ó. Pega a pontinha, dobra a pontinha aqui e aí vem enrolando. Vem enrolando seu pãozinho, dando leves apertadinhas, rolando, dando leves apertadinhas, até que chega aqui no final. Chegou no final, temos o pão bem bonito aqui. Vamos jogar a farinha de trigo aqui, rolamos ele e pronto. Vamos colocar nosso bonitão na assadeira. Terceiro e último, do mesmo jeitinho. Esse daqui eu vou fazer bem rapidinho. E aí eu já volto colocando na assadeira pra vocês, tá? Porque aqui é assim, bate-vupt. Acompanharam aí? Então, já estou aqui no nosso último pãozinho, que tá muito bonitinho. Joguei a farinhazinha aqui, rolei bastante. Peguei ele pra vocês verem, ó, como está bonito. Vou rolar mais um pouquinho aqui, pra ele ficar mais compridinho. Pronto. Aqui o nosso pãozinho. Vamos colocar ele aqui na assadeira. Deixa eu ajeitar esse daqui. Perfeito. Olha nossos pães como estão. Bem pequenininhos, bem miudinhos, né? Agora nós vamos deixar eles descansar. Deixa descansar bem descansadinho, sem incomodar eles, tá? E daqui a pouco nós voltamos pra ver. Eu acredito que daqui uns 45 minutos a 1 hora, tá? Ou até que dobre de tamanho. Dobrou de tamanho, a gente volta aqui. Olhem quem saiu do forninho, os nossos pãezinhos super, hiper, megas douradinhos. Olha que delícia! Pra você que chegou até aqui, vai deixando esse joinha aí pra nós. Se você não for inscrito, você se inscreve, aproveita e compartilha nossas receitas.